Nós vamos dar início então ao nosso estudo dessa noite. Vamos ter uma palavra de oração nesse instante, pedindo a direção de Deus para a palavra que será trazida ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concede, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa e também, Senhor, pela oportunidade de podermos abrir a tua palavra e retirar dela, Senhor, o alimento para as nossas almas. Por isso, rogamos a tua bênção, Senhor, que o Senhor ilumine pelo poder do teu Espírito o nosso coração, que possamos entender e compreender a tua palavra, Senhor, e a tua vontade. Rogamos a tua bênção em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, eu escolhi para nós meditarmos nessa noite a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 18, onde Deus promete um filho a Abraão. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que Deus espera de nós, né, como homens de Deus, como homens que servem a Deus. E lá em Gênesis capítulo 18, Deus aparece a Abraão e lhe promete um filho. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter o favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este teu servo. Vou pedir que se traga um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês, depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesmo:
Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei, se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor, se eu continuar a falar, e se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: eu não farei, se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se lhes falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra lida. Irmãos, a história de Abraão, né, como aquele que gera a nação, a igreja gera a nação da fé, né, ela é bastante interessante porque ela traz algumas marcas, né, a vida de Abraão, a história dele traz algumas marcas assim que são fundamentais para que a gente possa compreender e aplicar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, né? Como igreja cristã, como família de Cristo. E eu queria fazer algumas lembranças aqui da vida de Abraão, né? Abraão saiu da terra dele porque Deus faz-lhe promessas de fazer dele uma nação abençoada, e ele larga tudo e segue a voz do Senhor, sai da terra e vai para a terra que Deus vai lhe mostrar. E vai com ele o seu sobrinho Ló, né? O sobrinho vai com ele durante essa caminhada. Há muitas idas e vindas na vida de Abraão, né? Há muitas idas e vindas na vida de Abraão. E Abraão tem alguns momentos de extrema fé e outros momentos de muitas dúvidas, né? Com relação ao que vai acontecer com ele e com a sua casa, com a sua família. Mas o que marca mais, né, na vida de Abraão é exatamente o final da caminhada dele, né, quando ele já está bem amadurecido, né, bem amadurecido. Abraão está na terra, e na terra há um momento de fome, né, um momento de fome. E esse momento de escassez acontece e Abraão fica preocupado com a sua família. Não consulta a Deus, né? E resolve ir para o Egito, onde havia alimento, onde havia abundância de alimento. Só que quando ele vai para o Egito, tem uma dificuldade, né? Sara é muito bonita, né? A Bíblia diz que ela era extremamente bonita, né? Extremamente bonita. Sara, por ser bonita, Abraão fica receoso, né, no Egito, e combina com Sara que quando chegasse lá, ela dissesse que era sua irmã, e ela era meia-irmã de Abraão, né? Mas isso traz consequências terríveis, né, para Abraão e para Sara também, né? No Egito, o faraó aumenta, né, o seu harém, colocando Sara no seu harém, né? Sara é chamada pelo faraó e é colocada no harém do faraó. E naquele momento, né, Deus se levanta, né, naquele lugar. Abraão, porque Sara foi concedida, né, ao harém, Abraão recebe
riquezas, recebe presentes do faraó por causa de Sara, né? Porque estando com ele, ele a possuía, ele era o seu dono. E, portanto, o faraó, para possuir Sara, resolveu, então, dar bens, né? E Abraão já tinha muitos bens, só que no Egito ele se enriquece mais ainda. Só que Sara é sua esposa. Sara é sua esposa. Então, Deus vai e envia, né, ao faraó, castiga o faraó por causa de Sara. E o faraó acaba sabendo, né, dessa situação toda e acaba entendendo que o castigo de Deus está sobre ele por causa de Sara. E aí vai faraó e repreende Abraão e manda ele embora, né, com Sara e com todos os bens que ele tinha e que ele recebeu, né, lá no Egito. Abraão vai e volta lá para os carvalhos de Manre. Ele vai e volta lá para os carvalhos de Manre, onde ele tinha fixado tenda naquele lugar. E naquele lugar, né, já muito rico, isso acontece uma desavença na família, né, porque Abraão cresceu demais, Abraão enriqueceu muito, e os pastores de Ló começaram então a brigar com os pastores de Abraão por água, comida, né, local. Então Abraão se enriqueceu muito, né? No Egito ele leva, né, a Agar para estar cuidando de Sara, ele leva Agar, e a sua tenda, a sua casa enriquece demais. E aí é uma desavença, né? Uma desavença que é consequência daquela situação lá do Egito. Os pastores de Ló começam a ter desavenças com os pastores de Abraão. Então Abraão, sendo chefe, né, do seu clã, né, chefe da sua casa, daquela família, então ele prefere abdicar da direção e concede a Ló escolher a direção, né? Então Abraão vai dizer para Ló: olha, você escolhe o lado que você quiser ir, porque você vai para um lado e eu vou para o outro lado. Então a gente vai aqui se separar nesse instante, você caminha para um lado, eu caminho para o outro, e a gente não vai brigar mais. E aí acontece a separação de Ló, né? Ló levanta os olhos, né? As campinas do Jordão eram campinas como se fosse, né, o paraíso de Deus, né? Ló olha as campinas do Jordão e investe a sua caminhada naquela direção, onde lá tem 5 cidades. Além dessas cidades, Sodoma e Gomorra também fazem parte daquele lugar onde estão as campinas do Jordão. E Abraão vai para o outro lado, né? E Deus então vai dizer para ele: olha, percorre a terra, porque tudo isso será seu. Esse é um momento especial, né, na vida de Abraão, porque a gente vai ver que Ló se satisfaz com a sua visão, né, com aquilo que ele vê. E Abraão se satisfaz, né, com a promessa de Deus, né? Ele sabe para onde ele for, ele tem a promessa de Deus de fazer dele uma grande nação. Então ele se satisfaz com a fé na palavra, na promessa de Deus. Esse é o momento que você vai ver que Abraão está se fortalecendo, né? Onde ele já percebe claramente que Deus é com ele, né? Que Deus está ao seu lado. E isso faz dele, né, essa percepção de que não importa para onde ele vai, porque na verdade Deus vai com ele, né? E isso lhe garante aí a segurança da caminhada. O que acontece depois disso a gente conhece, né? Abraão começa a expandir o seu clã, começa a dominar toda aquela região para onde ele vai, enquanto Ló sofre diversos reveses, né? Lá nas campinas do Jordão. 4 reis, né, babilônicos resolvem tomar aquele lugar e lutam contra aquelas cidades onde tinha Ló, né, onde Ló se situava, e
tomam todos os bens, tomam todas as riquezas daquela cidade e ainda levam Ló e aquelas cidades cativas, né, do Jordão. Abraão, né, toma conhecimento, né, que Ló está sendo escravizado, se levanta com 370, né, soldados preparados para a guerra, né, e Deus o abençoa e ele não só despoja os príncipes da Babilônia, como devolve tudo, né, para aquelas cidades que perderam a batalha para os reis da Babilônia. E Abraão, ele, nesse momento, né, Deus renova as suas promessas para Abraão, porque ele volta vitorioso daquele lugar, mas ele ainda não tem o herdeiro, né? Ele ainda não tem o herdeiro para dar continuidade à família, e o único herdeiro seu é um servo, né? Um servo que cuida da sua casa, e ele ainda não tem herdeiro. Aos 86 anos de idade, né? Deus renova as promessas a Abraão. Aos 86 anos de idade, Sara resolve dar uma mãozinha a Deus, né? E oferece Agar para que ela tenha um filho, porque o costume antigo era esse, né? Se eu não posso ter filho, a minha escrava vai dar à luz a um filho, e aquele filho é meu filho, ele se torna meu herdeiro, né? E Sara vai tentar oferecer, porque já tem uma idade muito avançada, já não pode ter filhos, e ela então, Abraão vai e acaba recebendo essa percepção, né, de que Deus, e Deus fala com Agar, né, e Abraão acha que até que Ismael é realmente o filho da promessa. Só que passa um tempo, né, já aos 99 anos, né, depois que tem toda aquela questão com Agar, aos 99 anos, Deus aparece então a Abraão, nesse momento, no capítulo 18, já depois de toda essa situação, aos 99 anos, Deus aparece a Abraão, e Abraão recebe o Senhor nesse momento, e Deus renova novamente a promessa, e agora com data determinada, data, né, apontada por Deus: daqui a um ano eu voltarei e Sara dará à luz o filho. Então, a partir desse momento, né, a promessa ela se torna específica, já se torna muito clara, porque daqui a um ano o Senhor vai voltar e vai estar de novo naquele lugar, e Sara terá dado à luz a um filho. E Sara ri, né, porque já é uma senhora de idade, já não tem mais os costumes da mulher, né, já não tem mais, né, nem ela e nem Abraão tem mais prazer, ou seja, já não fazem mais sexo, né, nessa questão, já não estão mais fazendo isso, e ela ri e diz assim: será que eu, a velha, e o meu velho, vamos voltar a ter prazer? Né? É isso que Sara vai dizer aqui nesse instante, e ela duvida, né, dessa promessa de Deus, e Deus então diz assim: será que há impossíveis, né? Será que para Deus tem alguma coisa difícil? Será que para Deus tem alguma coisa difícil de se fazer? E Sara, então, com medo, né, porque ela pensou isso, né, ela não externou isso, ela viu isso no seu íntimo, né, mas o Senhor conhece o nosso coração, né, conhece o nosso íntimo, e diz para ela: por que Sara riu, né? Por que Sara está rindo, né? Por que ela não acredita que daqui a um ano ela terá um luz do filho? E ela, com medo, disse assim: não, né, não ri. E ele assim: riu sim, você duvidou. Não se pode mentir para o Senhor, né? Não tem como mentir para Deus. E Sara acaba sendo repreendida nesse instante, né, por causa
daquilo que ela duvida de Deus. E Deus lhe faz a promessa e Isaac nasce logo depois de um ano, né? E Sara coloca o nome de Isaac exatamente por isso, né? Porque Deus me fez rir, Deus me fez sorrir novamente, né? Irmãos, eu queria lembrar algumas coisas que são bastante importantes, né? Para o homem de Deus, para aquele que lidera a família do Senhor, lidera a casa do Senhor, né? E eu acho que a primeira coisa importante para a gente ver é que o nosso pai Abraão, né, ele é o nosso exemplo maior, né, maior de segurança, né, nas promessas de Deus, né? Ele aprende isso, né? Ele leva um tempo, ele leva uma caminhada, né, mas ele aprende que as promessas de Deus são verdadeiras e são fiéis, né? Abraão, ele aprende na caminhada cristã dele, ele aprende que Deus não falha em nenhuma das suas promessas, a ponto, né, de lá mais tarde Deus pedir que Isaac seja entregue em sacrifício, e Abraão, de maneira muito obediente, vai e leva seu filho até ao Monte Moriá, e lá diz assim: o Senhor proverá, meu filho, para si o cordeiro, né? O meu negócio aqui é obedecer, eu estou aqui para a obediência, né? E Abraão, ele marca por isso, né? Ele marca porque ele se torna o pai da fé, e ele se torna esse homem que resolve confiar na palavra de Deus. E aí está a primeira coisa que eu queria deixar para nós, né, como servos do Senhor. Irmãos, muitas das vezes nós não recebemos as coisas de Deus, né? E às vezes a gente acha que tem que receber de Deus, né? Riqueza, bens, né? E às vezes a gente acha que a gente deve viver uma vida melhor porque é cristão, porque é servo do Senhor, né? E às vezes a gente não imagina, né, o quanto Deus tem a realizar e fazer na nossa vida, né? Eu acho que isso aí é marcante na vida do cristão. Eu acho que isso aí é fundamental para aquele que serve o Senhor. O Senhor não quer mudar somente, né, a sua história de vida. Deus quer mudar o profundo do seu ser, né? Eu acho que isso é fundamental que a gente aprenda como aquele que representa a fé cristã, né? O que mais Deus quer fazer, né, na família, né, ou na sua casa, no seu lar, não é te dar as coisas que você possa obter conforto somente. Deus quer fazer com que o seu coração esteja pleno diante da presença dEle, né? Isso você vai ver aqui, né, no texto que nós acabamos de ler. Abraão, quando vê o Senhor, né, vê aqueles 3 homens chegando, né, e você vai entender que um deles é Deus, né, que Deus fala com Abraão, 2 são anjos do Senhor, e Abraão, quando vê aqueles homens chegando, ele tem essa segurança de que aqueles homens não são só peregrinos ou estrangeiros que estão vindo para aquele lugar. Pelo contrário, Abraão se achega, um homem de 99 anos, né, se achega, e você acha que Abraão está velho, né? 99 anos, né? Mas você sabe quantos anos viveu Abraão? 107, muito bem, Serginho. 175 anos, né? Ele estava na metade da sua vida, praticamente, né? Um pouco mais maduro, né? Um pouco mais maduro, porque ele viveria 175 anos, né? Então, às vezes a gente acha que Abraão está no final da sua caminhada com 99 anos. Não, pelo contrário. É um homem de idade, sim, é um homem de idade. Mas é um homem que, nesse momento, né, a sua vida está bem elaborada. Ele já sabe o que tem que seguir, o caminho que tem que seguir. E quando ele
percebe aqueles visitantes, né, ele percebe a presença de Deus, ele vai, se ajoelha, e olha como ele se torna hospitaleiro, né? Ele vai, oferece água para lavar os pés, ele oferece a comida, né? O pão para comer, ele oferece o alimento, ele se torna hospitaleiro, ele é hospitaleiro, mas aqui dessa forma, né? Ele, como já um homem riquíssimo, poderia mandar os seus empregados fazer isso, fazer aquilo outro. Não, ele sente, né? Ele sente que é ele que está sendo visitado naquele momento, e é Deus que está visitando a sua casa, a sua família, é Deus que está trazendo uma palavra para a sua família, para a sua casa, e ele percebe isso, ele percebe pela sua esperança, pela sua fé, que é Deus que está presente, e você vai ver que o que está levando Abraão a essa situação é a sua segurança, né? A sua segurança de que o seu coração está bem firmado, né? No caminho que Deus preparou para ele. E eu acho que é isso que às vezes a gente tem deixado de vivenciar como chefe de família, como homens de Deus, né? Na caminhada. Às vezes a gente tem preocupações tantas, né? Outras, e a gente muitas das vezes deixa de confiar plenamente no Senhor, e nós temos um Senhor que, apesar das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, Ele tem cuidado de nós, Ele está sempre renovando a sua ação poderosa sobre a nossa vida. Nos nossos altos e baixos da nossa fé, Deus está sempre restaurando a nossa caminhada, está sempre restaurando a nossa vida com Ele, a nossa esperança com Ele. Você vai ver isso em todo momento com Abraão. Abraão tem seus altos e baixos, mas o Senhor está sempre restaurando, renovando a esperança dele, sempre renovando a fé dele, dando a ele a segurança de que as promessas que ele tem feito vão se cumprir na vida dele, e que ele precisa entender isso. Isso vai acontecer, Abraão com 100 anos ele vai ter Isaac, né? A promessa de Deus feita lá, saiu da terra dele 30 anos depois, Deus vai cumprir aquilo que ele promete na vida de Abraão. E às vezes a gente quer as coisas de Deus, né, de maneira imediata, de maneira apressando, né, os propósitos do Senhor, e você vai ver aqui que Deus faz promessa a Abraão, mas quando chega um tempo determinado, né, Deus vai dizer assim, ó, vai acontecer, e acontece, né, porque Deus é fiel em toda a sua palavra. Então eu acho que a primeira coisa que eu acho assim maravilhosa nesse texto sagrado, irmãos, é que aqui a gente tem já um homem maduro na sua fé, com a segurança de que ele reconhece Deus, ele reconhece a presença de Deus quando Deus está perto, né, na sua casa, no seu lar, ele já reconhece a presença do Senhor. A outra coisa que já tinha mostrado isso na decisão lá tomada com o seu sobrinho Ló, né? Não pela vista, né, mas pela segurança da palavra do Senhor, Abraão vai para os carvalhos de Mamre. Então, aqui você vai ver que Abraão já reconhece a segurança de que as promessas de Deus são fidelíssimas na sua caminhada. O que me chama a atenção também nesse texto, né, é Sara na tenda, né? Isso chama a atenção demais, né? Porque Abraão recebe o Senhor, né? Se torna capaz, né, de reconhecer a presença do Senhor naquele lugar. Ele se torna hospitaleiro, né? Ele quer dar o seu melhor para o Senhor, ele quer oferecer o melhor. Ele mesmo sai correndo, vai lá e pega 99 anos correndo, né? Corre, pega um novilho, manda, né? É por isso que eu posso correr também, porque, né, não cheguei aos 99.
Ele chega, pega, manda o seu empregado matar, e é ele que serve, aí ele se coloca em pé, né? Serve toda a comida, serve toda a alimentação para os 3 homens, se coloca em pé, como se fosse o garçom, né? Precisa de mais alguma coisa, ele se coloca exatamente nessa condição, né? De que está se dedicando, se entregando para o Senhor. Ele se coloca para o Senhor. E aí o Senhor pergunta assim: onde está Sara? Aí ele diz: na tenda, né? Está lá na tenda. Sara não só estava na tenda, né? Mas estava com o ouvido atrás da porta. Na tenda e com o ouvido atrás da porta, né? E isso também me chama a atenção, né? Porque quem dá conta de Sara para Deus é Abraão, né? Quem dá conta de Sara para Deus é Abraão. Sara o responsável, né, por ela é Abraão. O responsável por aquela vida é Abraão, né? E Deus tem promessa para Sara, mas Deus não promete a Sara, Deus promete a Abraão, né? O responsável é Abraão, né? E quando Sara ri no seu íntimo, o Senhor pergunta a Abraão: por que Sara riu, né? Por que Sara riu? Irmãos, isso marcou esse texto para mim, né? Marca esse texto para mim, porque a gente já falou disso, né? O provedor da casa, né? O provedor é o homem, né? Deus estabelece isso. Não que a gente não tenha podido compartilhar, né? O alimento, né, o trabalho, essas coisas. Mas o homem, né, segundo a palavra de Deus, né, ele precisa entender, né, ele precisa compreender isso, né? Ele é aquele que espiritualmente, né, é responsável pelo seu lar, é responsável pela sua casa. Ele espiritualmente, ele é responsável pela sua família. Isso é desde o início, né? Desde o início que Deus escolhe um povo, ele vai colocar exatamente isso, né? Sara, ela tem os seus pensamentos, tem as suas ideias, mas quem responde por ela é Abraão. Quem responde por ela é Abraão. Então, o homem precisa assumir a responsabilidade, né, de oferecer à sua casa, à sua esposa, né, o apoio, o fortalecimento, né, espiritual, né? Se você já tem uma vida com Deus, né, se você já tem um relacionamento com Deus, Deus colocou sob a sua responsabilidade a sua família, a sua casa, é a sua responsabilidade. Isso você vai ver, né, que o esposo, né, ele precisa assumir esse papel, precisa assumir o papel de ser o cabeça da casa, de ser o cabeça da família. Não é ser o dono, né, mas irmãos, você vai ver isso aqui no texto, né? O que ela pensa não deveria ser aquilo, né? Porque o que Deus diz a Abraão? Há coisas difíceis para Deus. Era isso que Abraão tinha que ensinar a Sara. Era isso que Abraão tinha que repassar para a sua casa. E não só isso, né? Quando o anjo do Senhor fala assim: será que eu tenho que esconder de Abraão a sentença que eu vou dar sobre Sodoma e Gomorra? Será que eu tenho que esconder de Abraão? E aí o Senhor disse: não posso esconder de Abraão, porque ele será grande, será pai de muitas nações, ele será abençoador de muitas nações. Então é ele que tem que é ele que tem que saber o que vai acontecer, e é ele que tem que transmitir aquilo que tem que ser transmitido, né? Então você vai ver Abraão, né, gera Isaac, com 90
com 100 anos, né? 20 anos, você tem Isaac sendo cuidado por Abraão, né? Você vê Isaac orando 20 anos pela sua esposa, né? 20 anos, né, orando para que Deus envie a sua esposa, e você tem mais 15 anos, né? 15 anos de Abraão com os seus netos. Então, para aquele que ia abençoar todas as nações, né? Para aquele que iria abençoar todas as gerações que viriam depois dele, ele teve muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo para poder transmitir aquilo que deveria transmitir. Mas ele foca, né? Abraão foca naquilo que era essencial, né? Apresentar a Deus aos seus filhos e aos seus netos. Abraão foca, né, no apresentar a confiança que eles deveriam ter em Deus, né? E você vai ver isso na vida de Isaac, por exemplo, né? Um homem que aprendeu a esperar, a confiar no Senhor, porque foi ensinado, né, por Abraão. Então, Abraão abençoou todas as gerações, porque não foi omisso, né, não se omitiu em transmitir aquilo pelo qual ele foi chamado para transmitir. Você vai ver isso, né, aqui no verso 18. Visto que Abraão certamente virá a ser grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Ele precisava transmitir justiça, juízo, precisava colocar em Isaac, em Jacó, em Esaú, aquilo que ele havia aprendido do Senhor, para que Deus pudesse manter a sua palavra e fazer dele uma bênção. Então, Abraão focou naquilo que ele era de verdade, né? Um homem justo, um homem que temente a Deus, que confiava plenamente no Senhor e que orava, né, constantemente pelo cuidado de Deus sobre a sua família, a ponto, né, de Isaac, seu filho, orar 20 anos para que a sua esposa pudesse ser escolhida e casar-se com ela, né? E isso, irmãos, a gente vai perceber, né, que essa é uma das coisas importantes com relação à família, né? A família precisa ter liderança, né? Precisa ter liderança. A liderança da família, ela vem exatamente de um homem que resolveu confiar no Senhor e que depositou a sua confiança no Senhor. Então, a responsabilidade, né, espiritual de conduzir o lar está sobre Abraão e sobre todo homem que recebe a palavra de Deus no seu coração. Aí, pastor, quando, né, na família a mulher é cristã e o marido não é cristão, né? Então, a gente sabe, né, dessa situação que vai acontecer várias vezes, vai acontecer muitas das vezes, né? Por isso a orientação, né, é que o casamento, né, misto, ele é um casamento dificultoso, né, na caminhada, mas uma mulher cristã vai edificar a sua casa, vai abençoar a sua casa, né, se ela tem as mesmas marcas, né, da presença de Cristo na sua vida, o seu marido será abençoado e os seus filhos serão santos, né? Então a gente precisa entender essas coisas, mas não fugir, né,
daquilo que a palavra de Deus ela nos orienta, que a responsabilidade espiritual, né, na família pertence ao marido, pertence àquele que Deus, né, separou para conduzir ser o cabeça do seu lar. O que também eu queria destacar, irmãos, nesse texto sagrado, né, é que Abraão não somente é um esposo, né, que Deus está exigindo, né, que ele conduza, né, que ele saiba o que está acontecendo no coração da sua esposa. Não somente exige que ele seja o cabeça espiritual do seu lar, mas o que você vê nesse texto sagrado, né, é que Abraão, ele se torna, né, um sacerdote, não só para a sua casa, mas também, né, para a cidade, né, para aquele lugar, para as pessoas que estão ao seu redor. Deus conta a Abraão o que ele vai fazer, né, que vai destruir Sodoma e Gomorra. Deus conta a Abraão a sentença, né, vai verificar em Sodoma e Gomorra o que está acontecendo, se o clamor da cidade, e aí você vai entender o clamor, né, irmãos, daquela cidade, é que pessoas estão sendo violentadas, pessoas estão sendo maltratadas naquela cidade, há uma imoralidade reinando em Sodoma e Gomorra, e aquele tipo de situação, né, tem chegado ao trono da graça de Deus. E Deus, né, está indo, o objetivo é verificar e tomar a posição. E Abraão toma conhecimento do castigo, né, daquilo que Deus vem fazer com Sodoma e Gomorra, e ele começa então a pedir, né, ou a clamar, pedindo a Deus misericórdia, né, pedindo a Deus que Deus seja misericordioso, né. Se tiver 50 naquela cidade, o Senhor vai destruir o justo com o injusto, né, o justo com o ímpio. Isso não deve acontecer, o Senhor vai misturar o justo com o injusto e destruir os dois. E você vai ver que Abraão sabe que a cidade é uma cidade difícil. Abraão conhece aquela cidade, ele mesmo, né, devolveu os bens àquelas pessoas, os bens que haviam sido retirados, tanto para Ló também, devolveu o local, devolveu o lugar, né? Mas Abraão conhece bem a cidade de Sodoma e Gomorra, ele conhece bem as estruturas daquele lugar, a ponto dele não somente saber das situações que estão chegando diante do altar do Senhor, a ponto de, apesar daquela cidade ser uma cidade completamente, né, aversa ao caráter divino, Abraão começa com 50, né, e depois, Senhor, e se tiver 45? E se tiver 30? Se tiver 40, se tiver 30, 35? Né? Abraão sabe que não tem tanta gente, né, com um coração justo diante do Senhor, a ponto dele insistir, né, e chegar a 10. A 10, né? A 10. E naquela cidade só se salva Ló e as suas duas filhas, né? Deus destrói a cidade e só se salva daquela cidade Ló e as suas duas filhas. Então, para você perceber, né, que Abraão, nesse momento, apesar de saber, né, do pecado daquela cidade, saber das coisas que ali aconteciam, ele se tornou um sacerdote, né? Alguém que clamava para que Deus usasse, né, de muita misericórdia, não era de pouca misericórdia não, né? Que Deus usasse de muita misericórdia. Irmãos, e muitas das vezes nós esquecemos desse papel, né, daquele que é servo do Senhor, que conduz a sua família, né?
e que é chamado também para poder interceder. Nós somos chamados para orar, né, clamar. Nós devemos clamar, né, por causa não só da nossa família, mas por causa da nossa cidade. Reverendo Hernandes conta uma história, né, de um pastor que tinha uma igreja lá na África, né, é um pastor que tinha uma igreja grande, abençoada, e que a igreja crescia, né, crescia muito, 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 e esse pastor tinha uma filha, né, e essa menina chegou ao pastor e disse: pai, eu não quero mais servir ao Deus que você serve, eu não quero mais servir nessa igreja, eu não quero mais, e eu estou indo embora, E aquela menina pegou a sua mochila e saiu de casa, e o reverendo Hernandes diz que aquele pastor começou a sentir aquela situação, né, a ponto de conversar com outros pastores e dizer: olha, eu não tenho condições de permanecer no ministério, eu não tenho condições de permanecer nessa situação, eu não consigo mais caminhar na igreja, com essa situação ocorrendo na minha casa, não tenho mais condições de dirigir a igreja, né? E os pastores, amigos, estavam orientando, né, orientando o pastor para que ele permanecesse, que ele esquecesse a menina, que ele deixasse de lado e continuasse o seu ministério. O pastor foi na igreja, né, passou algum tempo, né, tentando manter o seu ministério, mas o pastor então foi à igreja e, depois de algum tempo, resolveu entregar o seu cargo. E aí os irmãos da igreja falaram assim: pastor, nós nunca clamamos, essa igreja que é grande aqui, que tem uma enormidade de membros, nós nunca clamamos pela sua filha, nós nunca clamamos diante de Deus pela sua casa. Talvez não seja esse o momento, pastor, de nós clamarmos, de fazer com que a nossa igreja seja uma igreja que clame por esse motivo, que coloque nesse motivo. E os irmãos então marcaram um dia, né, uma vigília, uma noite, onde eles resolveram colocar diante de Deus aquela situação. E segundo o Hernandes, né, segundo o pastor Hernandes, aquela noite, né, o pastor esteve presente na igreja, a igreja toda clamou, né, para que Deus pudesse resolver aquela situação. E o pastor, quando chegou em casa de manhã, né, disse para a esposa: olha, eu sinto hoje que Deus vai trazer a nossa filha de volta. 2 dias depois, né, a filha bateu na porta do pai e disse: pai, o que aconteceu há 2 dias atrás? Porque há 2 dias atrás eu não consegui dormir, e há 2 dias atrás eu reconheci a situação que estou vivendo, a situação que me levou a essa situação que estou vivendo, que eu estava em pecado, e há 2 dias que eu estou incomodada demais. Pai, perdoa-me, eu quero servir ao Senhor e quero servir na igreja. O reverendo está falando sobre clamor, né, sobre a igreja clamar, né. Esse é o papel da igreja, mas é o papel também daquele que recebe, né, o cuidado de Deus e recebe as promessas de Deus. Se você é o líder da sua casa, se você é o cabeça da sua família, se você tem responsabilidades espirituais para cuidar da sua casa, você tem que colocar diante de Deus as suas necessidades, os clamores. Você tem que ser um sacerdote, você tem que oferecer a vida daqueles que Deus colocou nas suas mãos, oferecer elas diante do altar do Senhor. É sua responsabilidade, né? Eu sempre lembro aqui na igreja o que minha mãe fazia, cara. Minha mãe me deu esse exemplo, né? Esse exemplo.
nos piores dias, né, da minha família, nos piores dias, né, das situações difíceis da minha casa, de briga com meu pai se tornou um homem incrédulo, se tornou um homem que abandonou o seu lar, que tinha 2 famílias. Então meu pai, ele se tornou muito dificultoso, né? Enquanto não se separou da minha mãe, ele era um homem extremamente difícil, extremamente arrogante, extremamente dificultoso. E minha mãe, ela sempre foi uma mulher, né, de Deus, sempre foi uma mulher de paz dentro do coração. E ela entrava no quarto, filho, quando ela entrava no quarto, quando ela dobrava os joelhos, e você passava, eu passava, como eu era criança, eu tinha 10, 11 anos. Quando eu passava na porta do quarto, aquela mulher de joelho, clamando, né, pedindo a Deus que Deus intervisse, que Deus agisse, porque ela não tinha condições de agir. Quando ela orava, não tinha problema que não chegasse e voltasse com solução. Toda vez que eu via minha mãe orando, e ela orava em voz alta, filho. Ela orava sempre em voz alta. Eu não sei por que ela fazia isso, mas ela orava em voz alta. E quando ela entrava no quarto e orava de voz alta, querido, os filhos todos ficavam escutando aquela mulher orando. E ela clamava, ela pedia pela sua família, ela pedia pelo seu relacionamento. E Deus escutava. Você via momentos depois, alguns dias depois, as orações estavam sendo atendidas. Né? E às vezes a gente não percebe, irmãos, mas esse é um papel que se tornou nosso, né? Tornou-se o papel da igreja. Jesus rasgou o véu de alto a baixo, né? Não foi rasgado do baixo para o alto, foi o próprio Deus, né, que diz que não tem ninguém que deve interceder por nós. Nós temos acesso ao trono da graça. É nós que temos acesso, não é o pastor da sua igreja, não é a mulher, né, de oração, é você e eu. E nós precisamos aprender a entrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu sou teu servo. O que está acontecendo tem que estar nas tuas mãos, tem que estar debaixo do teu controle. Cumpra-se o teu propósito. E é isso que nós precisamos aprender, né? Nos achegarmos confiadamente ao trono da graça. E é isso o papel, né? O papel de Abraão é esse aqui, ó. Apesar da situação ser completamente adversa, um homem que uma causa impossível, né? Uma causa impossível está colocando diante do altar de Deus. Até que Deus, né, depois de conversar com Abraão, vai embora. Abraão, estou indo. Não deu, estou indo. Não é Abraão que termina a conversa, é Deus que termina a conversa aqui. Se você ler direitinho, não é Abraão que para de colocar diante de Deus as situações, né? Mas é Deus que responde a ele: não, Abraão, estou indo, vai acontecer. E aí o sacerdote acalma, porque Deus está no controle, né? Deus está na direção. E aí ele volta para casa, volta para o mesmo lugar, porque Deus está no controle. E é isso que a gente precisa ver aqui, irmãos. Eu acho que essa é uma marca, né, desse servo do Senhor e de uma família que resolve servir ao Senhor, né? Nós fomos chamados, né, não é para viver por vista, né? Deus quer mudar o nosso coração, Deus quer mudar o nosso interior. E às vezes a gente quer que Deus mude o exterior, né? Quer que dê um bom sofá, uma boa televisão, um bom carro, mas Deus está trabalhando no nosso interior, e por mais que você não entenda, Ele prefere tirar as coisas de você para que você entenda que o importante é o que está dentro de você. O importante é o que está dentro. E é isso que Ele quer mudar.
para que você possa então receber plenamente as bênçãos do trono da... Você vai ver Abraão, as situações de alto e baixo com ele, foi exatamente para isso, para que Deus pudesse fortalecer cada dia mais a sua esperança, a segurança de que as promessas de Deus eram verdadeiras, que não iriam falhar e que ele precisava confiar plenamente. Deus está fortalecendo, em cada passo que Abraão dava, Deus estava fortalecendo a sua esperança, a ponto, né, dele permitir que Abraão escolha as riquezas do Jordão, enquanto ele vai para o lugar pedregoso. A ponto dele confiar plenamente na promessa de Deus, que não importa aonde que ele colocasse a vista, seria dele. E Abraão recebe isso no seu coração e faz, né, dessa vida dele de fé uma segurança para a caminhada. E Deus usa isso, né, porque não somente quer abençoar ele, mas quer lhe oferecer a oportunidade de conduzir a sua casa, conduzir a sua família. E não só conduzir a sua família, mas conduzir tudo o que acontece ao seu redor. Deus quer abençoar você, porque você é responsável pela sua família e você é responsável por tudo que está ao seu redor. E você precisa lembrar da importância da sua vida diante do altar do Senhor. Então, irmãos, relacionamentos, eles são fruto, né, da nossa esperança. Os nossos relacionamentos, eles serão melhores no momento em que nós estamos bem firmados, né, na segurança que Deus é aquele que faz a promessa e cumpre a promessa. Se você não tem essa segurança de quem Deus é e o que Ele faz, você vai ter dúvidas quanto ao cuidar da sua casa e quanto ao cuidar das coisas que estão ao seu redor. Paulo, escrevendo a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, diz assim, quem quer cuidar da casa de Deus, tem que cuidar bem da sua casa. Paulo escreve aos presbíteros, aos diáconos, orientando e dizendo, olha, quem quer cuidar bem da casa de Deus, tem que cuidar bem da sua casa. E é isso que nós esperamos, irmãos, que comece em nós, né? Essa é a esperança. Que as mudanças que nós esperamos que aconteça ao nosso redor, elas comecem na nossa vida. É por isso que Deus trabalha a vida de Abraão, porque Ele quer abençoar muitas nações, Ele quer abençoar muitas outras vidas. E para que Deus possa abençoar muitas vidas, Ele precisa começar e fazer toda a diferença nesse servo dele chamado Abraão. E Deus faz isso, né? Mostra a ele o caminho que ele deve seguir. Então, que Deus também nos abençoe nessa palavra, em nome de Jesus. Alguma pergunta, irmãos, sobre o texto? Quer ter alguma palavra sobre o texto? Não? Tá ok. Então, encerrando essa palavra, eu vou, da próxima aula, irmãos, que não vai ser na próxima terça-feira, né? Vai ser na outra. A gente vai finalizar com o Salmo 128 e na palestra, né, dos casais a gente vai falar sobre, ainda não defini, mas é bem provável que a gente fale sobre esqueci o texto. Depois eu aviso os irmãos, é que eu escolhi o texto, mas o próximo é o Salmo 128. E o outro eu depois aviso, no próxima semana, aviso os irmãos. Tá ok? Então, eu peço aos irmãos que avisem aí que terça-feira que vem nós não estaremos e que só na outra é que vamos finalizar o trabalho, finalizando dia 31, né? Tá aqui? Não, né? Tá? Então, os irmãos que estão assistindo aos vídeos, né? Está aqui o convite
para o encontro de casais. Esse dia nós teremos um jantar e teremos também palestras e teremos também uma palestra, né, e um momento de descontração, né, nesse dia. Então, dia 31, às 18 horas, né? 19 horas. Às 19 horas, nós estaremos aqui nesse encontro de casais. E aí, encerrando a nossa palavra sobre relacionamentos, conforme alguns textos da Bíblia Sagrada, tá bom? Então, Deus nos abençoe, uma semana abençoada a todos. Nós vamos orar, pedir ao Sérgio que ore. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai amado, santo, querido, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos mostrado, Pai, tudo que verdadeiramente, Pai, um casal cristão deve fazer, Pai. Então, que o Senhor continue abençoando, Pai, essa palestra, esses cultos, essas reuniões, para que a gente venha, meu Deus, a cada dia aprender mais com a Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra ela é boa, ela é perfeita e é agradável ao Teu povo, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, nos leve em segurança para o nosso lar, nos abençoe, abençoe a todos, Pai, que estão assistindo, Pai, essa palestra, e nos leve em segurança. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém.